Está gravando. Olá, pessoal. Está no ar a segunda edição aqui da Cerrado Podcast. A Cerrado Asset aí com esse intuito de falar aí para as redes, passar a nossa visão, falar tudo que envolve. Hoje a gente trouxe aqui o Everton Taborda e o Mário Ferreira, time Cerrado, especialistas aqui em crédito estruturado da casa. A gente vai falar sobre isso, né? Existe um novo mercado aí de crédito estruturado, né? O Brasil, com tecnologia, com as fintechs, novas resoluções do Banco Central, ele tem devagar, mas tem conseguido desconcentrar o crédito, né? Os cinco principais bancos, eles perderam market share e dos veículos que consegue fazer esse movimento é o FIDIC, que é um dos produtos preferidos nossos aqui da casa. E aí a gente tem os dois especialistas para falar sobre isso. Eu queria que, já dando as boas-vindas para vocês dois, queria que você se apresentasse, Taborda, primeiro, depois o Mário, e a gente vai conversando sobre esse produto. E aí, honrado novamente com a presença da nossa Lu Baldo, que é a nossa estrategista aí de comunicação, e que faz o papel das perguntas difíceis, né? Porque, de repente, são as perguntas que a gente não está olhando, porque a gente só vê lá o produto, mas a pergunta da pessoa de fora, com outro olhar, e que sempre traz, né? Alguns insights pela qualidade das perguntas que a Lu faz. Então, obrigado aí a presença de vocês, Taborda. Se pudesse apresentar, a palavra está contigo. Obrigado aí. Vamos nessa. Obrigado, Samuel. Obrigado, Luciane. Então, vou me apresentar aqui. Meu nome é Everton Taborda, sou analista de gestão da Cerrado Asset, né? Possuo as certificações CGA e CGE. E, de um tempo para cá, a gente tem conversado muito sobre o FIDIC, né? E, inicialmente, eu queria falar o que seria o FIDIC, né? FIDIC é uma sigla que significa Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Regida pela Resolução 175 da CVM, anexo 2, né? E nesse ponto aqui é interessante a gente falar que o FIDIC, ele parece ser um fundo de renda fixa, ele parece ter uma rentabilidade de renda fixa, mas ele não é um fundo de renda fixa. Só para deixar claro, o anexo 1 da Resolução CVM, ele trata dos FIFs, né? Fundos de Investimentos Financeiros, que a gente tem ali fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo cambial e fundo multimercado, né? E o FIDIC, ele não se enquadra nesse anexo 1, ele está no anexo 2. Ele é um fundo estruturado, um fundo de crédito estruturado, né? E nesse ponto aqui, acho que é legal a gente falar o que é crédito estruturado, né? Porque a gente fala muito o que é crédito estruturado, né? O que é o crédito estruturado. Então, o crédito estruturado é uma forma diferente de financiamento. É um financiamento, porque a pessoa chega lá no banco, quero fazer um financiamento, né? Faz uma análise de crédito, recebe o dinheiro do banco, tem X meses, anos para pagar, paga uma taxa de juros. Isso é o financiamento, o empréstimo padrão. Já no crédito estruturado é uma forma de financiamento que você utiliza uma inteligência financeira. Como? Utilizando, fazendo análise de risco do lastro, de recebível. Então, você pega os recebíveis ali daquela empresa e utiliza como lastro para fazer uma estrutura como um FIDIC, por exemplo. Então, aí você faz uma análise de risco, tem uma gestão profissional, né, e utiliza isso como lastro. Então, resumindo, um crédito estruturado é o quê? É uma forma de financiamento que utiliza inteligência financeira, utilizando como base o lastro, e nesse caso que a gente está falando, como é um FIDIC, seria os recebíveis da empresa, né? Então, assim, a gente tem basicamente dois tipos de FIDIC ali, né? Vamos dizer assim, a grande macro divisão, né? Que é o FIDIC padronizado e o não padronizado, né? Então, a própria norma traz isso, né? O que seria o FIDIC não padronizado? É aquele FIDIC que investe em precatórios, créditos judiciais, créditos estressados, que tem uma complexidade maior, um risco muito maior, e, via de regra, ele é focado para investidores profissionais, né? Que são aqueles que têm investimentos financeiros acima de 10 milhões, em regra, né? E como clareza, assim, que eu gosto também de falar do não padronizado, ele é o FIDIC que trata da coisa inadimplida. Exato. Então, se tem uma inadimplência, o FIDIC ele pode atuar trocando a posição, né? Ele sai, quem tem
a carteira, Perfeito. que está inadimplida, e entra o FDIC, porque ele tem esse mandato, né? Então, Exato. acho que é legal falar também. Muito bem. Aí- Mas eu quero só Aí tem levantar o não Tá, padronizado e o padronizado. Então, aquilo que não é o não padronizado é padronizado, né? E o padronizado, ele pode ser para investidor público em geral, o varejo, e o investidor qualificado e o profissional, obviamente. Mas o FDIC, ele pode ser um fundo aberto ou fechado. Há um tempo, ele só era para... Não poderia para público em geral. O que é o público em geral? É o varejo, né? É pessoa que não é qualificado e nem profissional. Hoje pode. Existem algumas regras específicas, né? É mais restrito, assim, né? Até porque esse é um público que não... subtentes, que não tem um conhecimento muito profundo de finanças. Então, é um fundo onde as regras são mais... No não padronizado, Taborda, eu posso... Nem o investidor sênior, ele pode adquirir cotas? No não padronizado ou necessariamente... Não, quem pode adquirir do não padronizado, via de regra, é o investidor profissional. É um investidor profissional. Então, o investidor profissional é quem? Né? É aquele que tem acima de 10 milhões em aplicações financeiras. Né? Aí tem Independente da cota, né? Independente da cota. Independente da A cota. cota né? R$1.000, mas só investidor profissional. Aí, o Mário quer falar alguma coisa, mano? Não, na verdade, me apresentar também, se né? apresentar. Obrigado, né? Meu nome é Mário Ferreira. Por 19 anos, trabalhei num grande banco brasileiro, né? Estou no mercado financeiro desde então. Né? Na minha jornada lá, fiz um pouco de tudo, né? Como técnico, depois como caixa, assistente, fui gerente executivo, fui gerente de varejo e encerrei minha carreira lá como superintendente executivo de varejo, né? Fui gerente geral de rede também e por muito tempo venho operando aí no mercado financeiro, muito mais numa jornada aqui, me envelopando aqui como, vamos chamar assim, especialista em avaliações, né? Especialista em concessão de crédito, né? E eu acho que o FDIC também traz um pouco disso, porque muitas das vezes, quando vai estruturar um FDIC, faz-se necessário um crédito score daquele cliente, daquele tomador. A concentração de risco em diversos tomadores é uma coisa também que acho que faz parte da estratégia ao constituir um fundo dessa natureza para trazer segurança ao investidor. É importante pulverizar esses devedores, né? Adquirir esses direitos creditórios de devedores diferentes e, obviamente, também nem todos que devem ali a gente consegue internalizar o crédito dentro do pacote. Tem todo um critério de avaliação, de concessão, né? De apreciação, na verdade, desses papéis e dessas dívidas. Eu acho que isso é uma ferramenta importante e indispensável também ao constituir uma carteira dessa natureza. Totalmente. Vou fazer o papel da empresária, do empresário aqui, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né? Então, assim, olhando para o lado de quem tem uma empresa, por que eu deveria ou não, ou em que momento, né, seria ideal eu procurar investir num FDIC ao invés de simplesmente pegar um financiamento? Existem diferenças? Quais são essas diferenças? Enfim, agora eu quero fazer aqui o foco do empresário da empresária. Vou colocar um negócio no ar aqui e pedir para o Taborda complementar, né? Eu acho que um grande exemplo, né, trazendo isso que você pergunta, que você questiona, é quando a gente estrutura um FDIC para um operador de varejo, né? Então, você imagina um grande varejista, um grande atacadista com uma rede enorme que tem múltiplos fornecedores, né? Um supermercado, um restaurante, uma grande rede de restaurante que tem muitos e muitos fornecedores, né? Então, esses fornecedores, muitas vezes, eles precisam também do crédito. E quando o estabelecimento que adquire isso, esses insumos, né, dos fornecedores, ele permite, ao mesmo tempo, fornecer esse crédito, né, para esse fornecedor ou prestador de serviço, ele não deixa dinheiro na mesa, né? É uma forma muito habitual, né, de estruturar um fundo de investimento dessa natureza, né, Taborda? Exato. Então, Luciane, respondendo a sua pergunta, quando uma empresa monta um FDIC, isso é conhecido como um FDIC proprietário, né? O que é um FDIC proprietário? É aquele FDIC feito sob medida para as necessidades da empresa. Então, dentro dessa ótica do FDIC proprietário, a gente pode ter duas vertentes. O risco sacado, a empresa, né, uma empresa X, ela fala assim, quero montar um FDIC.
Um FDIC personalizado para ela é chamado como um FDIC proprietário. E ela pode ter duas óticas, uma ótica do risco sacado e uma ótica do risco cedente, que eu vou explicar o que é. Então, antes de começar essa explicação, acho que é claro a gente deixar aqui umas terminologias que vai facilitar. Então, nessa transação de FDIC, a gente tem basicamente 3 elementos. A gente tem o sacado, a gente tem o cedente e a gente tem um financiador, que é o FDIC, né? Então, o que é o sacado, o que é o cedente, o que é o financiador? Vamos raciocinar o sacado. Agora eu vou explicar sobre a ótica do risco sacado, né? Sobre a ótica do risco sacado. Imagina um grande rede de supermercado, ou um atacadista, uma rede de material de construção, que tem vários fornecedores. Então, ele vai comprar produtos, insumos de vários fornecedores. Ele vai comprar, vai receber essa mercadoria e esse fornecedor ele vai ter o direito de receber um valor decorrente da venda. Essa empresa aqui, que é o que estruturou aqui, que é conhecido como sacado, é quem comprou e quem tem que pagar. O cedente é o que vendeu e tem um direito a receber, né? E o que esse sacado ele vai fazer? Ele vai estruturar um FDIC próprio para ele, ou seja, ele vai atuar como banco desses fornecedores. Ele vai financiar essa cadeia de fornecedor, né? E nisso a gente vai ter benefício para os dois lados. A gente vai ter benefício tanto para o fornecedor quanto para o sacado, né? Então, na lógica normal, se não tivesse um FDIC, o fornecedor vendeu para o sacado recebeu a mercadoria, dentro de 30, 60, 90 dias ele tem que pagar, né? Com o FDIC entra um terceiro elemento, que é o financiador. Então, a mesma operação, esse fornecedor aqui que iria receber em 30, 60, 90, ele pede uma antecipação. Por que ele pede uma antecipação? Porque ele precisa de giro para rodar a operação dele. Ele tem conta para pagar antes de receber. Normalmente, o que ele faria? Ele iria no banco, pegar taxas muito maiores, pagaria IOF. Depois, no final, eu vou falar dos benefícios tributários, que são bem interessantes também, mas vou deixar para o final. Então, ele teria vários benefícios. O principal benefício do fornecedor seria o quê? Pegar uma taxa muito mais em conta do que a taxa que ele pegaria no banco, né? E com isso, toda a cadeia sai fortalecida. Por que essa cadeia sai fortalecida? Porque se o fornecedor ele consegue ter um financiamento próprio da cadeia dele, do sacado, que eu vou chamar de âncora aqui, que está fazendo as vezes do banco aqui. De outra ponta, o sacado, ele consegue obter descontos, alongar o prazo, porque ao mesmo tempo que esse aqui ele está tendo uma economia por pegar uma taxa menor, ele consegue, o sacado aqui, ter uma negociação melhor de compra de produto, desconto, alongamento de prazo. Porque ele fala assim, tudo bem, eu estou te oferecendo uma antecipação muito mais barata que você teria, mas em compensação agora eu vou pagar com prazo maior, né? E deixa toda essa cadeia fortalecida. E além disso, como o FDIC proprietário, normalmente, ou é capital do sócio ou da própria empresa, ainda vai gerar uma receita financeira para o sócio ou para a empresa. Ou seja, aqueles juros que iria para o banco entra como receita financeira para o sacado que investiu. Você dá um BIPES no banco ali, né? Exato. O Traborda traz, assim, traz com muita terminologia, mas para trazer um exemplo prático aqui, né? Vou colocar um nome fictício aqui. Eu vou falar que do lado de cá você tem o Mercado Dona Marta, para não falar o nome de ninguém, né? E do lado de cá você tem o fornecedor de farinha do Taborda, né? O fornecedor de farinha do Everton aqui. Então, o Everton aqui na condição de vendedor desse insumo aqui industrial para o mercado Dona Marta, ele vende a prazo para o mercado Dona Marta. O Dona Marta, numa situação ordinária, ele ia pagar ali, via de regra, né? 30, 60, 90 e 120, por exemplo. O que esse FDIC permite? Permite ao fornecedor da farinha, aqui no nosso exemplo, né? Se conectar a esse FDIC que está calçado com recurso do capital do mercado Dona Marta. Então, o mercado Dona Marta, lá, muitas vezes, ele é o principal investidor desse FDIC, na maioria das vezes, quando ele é exclusivo, né? Ele faz esse custeio aqui, se beneficiando do desconto, e observe que ele minimiza o risco, porque o devedor
daquela duplicata ou daquele boleto, não sei, é o próprio que está antecipando. Então, existe na estrutura que você mina o risco. E por que o Everton traz que todo mundo sai ganhando? Né? Porque quando você dá o BEI-PES aqui nos bancos, né? Do BEI-PES no melhor sentido da palavra aqui, né? Quando você elimina a figura do banco nesse circuito aqui... Como intermediário. Como intermediário, você consegue operar com uma precificação muito menor. Porque o que é a máxima do mercado, né? Quanto maior o risco, menor a taxa de juros. E qual que é o risco nessa operação aqui? Né? Você pode dizer que ela é mínima. Porque ao mesmo tempo que ele é o aportador ali, né? Ele está com a mercadoria dentro do mercado dele. Né? Então, funciona bem isso daí. É algo que vem gradativamente crescendo muito, né? Então, o Samuel bem iniciou aí o mercado de FDIC. Hoje ele ocupa aí aproximadamente 800 bi, acho que o último dado é esse daí, né? Ou algo próximo disso daí. E é um mercado que só tende a crescer, né? Porque dentro do sistema financeiro, onde você tinha o banco ocupando praticamente todo o espaço do sistema financeiro, cada vez mais hoje, essas ferramentas do sistema financeiro, né, ele vem permitindo você criar concorrência ali para o próprio banco. Né? Então, um produto muito comum que existe dentro dos bancos, né, giro instantâneo múltiplo, está concorrendo com isso daqui. Né? Antecipação de recebíveis, está concorrendo com isso aqui. Antecipação do cartãozinho lá, do verdinho, do vermelhinho e tal, está concorrendo com isso aqui. Então, é um produto que ele vem para ocupar espaço e com performance, tá, Lu? Por que com performance? Porque ele consegue mitigar o risco, oferecendo uma taxa de juros mais em conta. Então, no meu horizonte aqui, eu acho que só tende a crescer a longo prazo e acredito que num futuro muito próximo aí, a gente vai ultrapassar o tamanho desse mercado aí, num futuro muito próximo mesmo. Qual é o tipo de empresa, então a gente já falou aqui sobre varejo, atacado, qual é o tipo de empresa que mais se beneficiaria de um FDIC proprietário? Com múltiplos fornecedores, né? São empresas de múltiplos fornecedores. Academias, lojas de material de construção, supermercadistas, atacadistas, grandes redes de farmácia, grandes redes de restaurante, né? Então, indústrias. Indústria, talvez, né? Automóvel. Com fornecedores, né? Porque tem a grade de múltiplos fornecedores, como o Mário traz, né, no item. Um item, né? Tem múltiplos fornecedores, mas tem um item do porte também. Por quê? Qual que é a régua que a gente usa? Do faturamento total do mercado, do atacadista, da indústria, vai se beneficiar até 10% do fluxo de recebível. Então, se uma empresa fatura 100 milhões, vai ser 10 milhões que vai entrar nessa sistemática, né? Pode ser que esteja um pouco mais, um pouco menos, mas trabalha nesse número. Então, tem a questão do múltiplos fornecedores e tem a questão de ser uma empresa média. E aí a gente está falando da empresa média entre 100 e 300 milhões. Quanto maior, melhor. Mas entre 100 e 300 milhões, ela consegue já usufruir de um veículo desse para ela fazer o que ela já faz. Porque esse trâmite interno dela já existe. Né? Já existe. Porque muitas das vezes é aquilo, né? O fornecedor vendeu lá em 30, 60 e 90. Ele se aperta, ele liga no contas a pagar da empresa e fala assim, cara, conhecida, relacionamento, né? Cara, eu tô com um boleto para receber de vocês em 30, 60. Tem como você antecipar para mim 20 dias? Aí quando você pagar, pô, tem como sim, mas eu vou pagar menos. Ele, não tem problema. Eu aceito. Aí ele faz o cálculo lá, manda. Então, ele paga com desconto já, porque o fornecedor pediu. Isso acontece direto, né? Sim. Então, assim, o contas a pagar de ali 5, 6 pessoas, de um mercado de 300 milhões de faturamento um ano, ele já vive isso. Né? Então, é um ponto que o FDIC nada mais do que ele estrutura um processo que hoje está invisível para o empreendedor, para o empresário, para a empresa. Ele já faz e ele coloca nas caixinhas corretas. Porque aí o Taborda vai falar sobre tributário, porque ele tem a visualização de que ele tem uma receita financeira, que isso muitas das vezes poderia estar sendo tributado a uma alíquota indevida. Então, ele colocando como FDIC, o ganho da receita financeira está no FDIC, ele não é tributado a mais, porque é uma receita da atividade fim dele. Então, ele separa e ele vai ter um ganho tributário, que eu acho que é a dinâmica que a gente vai ter aqui, né? Mas eu acho que o principal 2 pontos seriam esse, e aí deixar o Mário e o Taborda para complementar.
Mas é porte multi-fornecedores. Perfeito. E tem um ponto nessa questão do risco sacado, né? Que faz muita diferença também para o sacado. Para a gente implementar toda essa dinâmica, existe uma implantação de sistema, não contas a pagar do sacado. Isso aqui faz muita diferença. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, muitas empresas grandes têm um processo manual, às vezes até amador, de Excelzão lá na de gerenciamento do contas a pagar. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é algo sistematizado. A gente já tem esses sistemas, a gente já tem toda essa tecnologia que é tudo via API, tudo integrado. Então, assim, até um ponto de economia, um contas a pagar com 5 funcionários, o empresário vai reduzir para 1, 2, porque é tudo sistematizado. Entendeu? Então é um ponto, assim, e outro, o empresário vai ganhar isso aqui de graça, tá? Ele vai ter uma organização, só por isso, de ele ter uma organização de contas a pagar. A economia que ele vai ter por esse sistema. Aí você vai falar assim, por que de graça? Porque precisa dessa originação para acessar, né? Não é como assim, de graça? É pré-requisito. É um pré-requisito, porque para ter o FDIC, a primeira origem que tem que ter a originação. Então, assim, essa parte de profissionalizar isso, deixar isso tudo de uma forma automatizada, moderna e altamente tecnológica, assim, já é um ganho absurdo, né? E, assim, então, igual eu falei, no risco sacado, a gente tem vantagem para todo mundo. O fornecedor, a principal, ele vai pegar um juros muito mais barato. Muito mais. Muito mais, infinitamente mais barato. O risco dele vai ser agora o do sacado, não é mais dele. É a máxima, né? Quanto maior a atividade de risco, maior a precificação de juros. Quanto menor o risco, menor o juros. Isso aqui é interessante, porque se ele fosse ir no banco pegar um empréstimo, a análise seria sobre ele. Ia ser uma taxa X. Só que quem está montando o FDIC proprietário é o sacado grande. E detalhe, ainda se ele fosse ao banco procurar isso aqui, você tinha todo um consultivo, né? Você tinha um consultivo ali de inadimplência, de protesto, etc., que nesse cenário aqui você não precisa, porque você já prestou o serviço ou forneceu o produto, né? Então, essa análise, ela pode até ser feita, mas ela não é um critério excludente, assim, né, de concessão, porque o seu produto, na verdade, já está na minha prateleira, né? Então, a gente estava falando até agora do risco sacado, né? Mas existe outra vertente que é o risco cedente, né? Então, o FDIC proprietário, ele pode atuar nessas duas pontas. Então, a empresa que estrutura um FDIC sob medida, ela pode estar no meio de uma cadeia. Ou seja, ela atuando como sacado ou ela atuando também como cedente. Porque ela compra, mas ela também vende. Então, quando ela compra... Quando ela está comprando de um fornecedor e tem que pagar, ela está atuando nessa ponta, que é financiando o fornecedor. Então, assim, a vantagem do fornecedor, qual que é? Principal, tem uma taxa de juros mais barata. Sim. Principal. E também nesse risco sacado para o fornecedor. Cara, são inúmeras vantagens. Então, assim, a primeira delas. Primeiro que ele vai ganhar um portal altamente tecnológico de graça e organizar o contas a pagar, assim, de forma... muito rápida, muito tecnológica, muito moderna, enxugar a folha de pagamento. Então, isso aqui é a primeira vantagem. Segunda vantagem, ele vai financiar a cadeia dele. E se eu estou financiando a cadeia dele e o meu fornecedor está pagando um juros mais barato, eu tenho uma capacidade melhor de negociação, eu consigo alugar a prazo, eu consigo desconto, eu consigo... não vou ter aquele fornecedor pedindo antecipação de forma informal, vamos dizer assim. Desestruturada. De forma desestruturada. E eu acho que também fidelizar esse fornecedor, Não, né? então, assim, em resumo, eu vou ser o banco. Eu vou fazer o banco, o papel do banco na minha própria cadeia. Vai ser o E agente além disso, né? e além de todas essas vantagens, ele ainda vai gerar uma receita financeira. Ou seja, aquela receita, aquele spread que ficava com o banco, vai ficar com ele. Então, assim... Tipo, a empresa que não fizer isso está perdendo, está deixando dinheiro na mesa. Está deixando, e não é pouco, não, é muito. Não é pouco, não, é muito. Mas, assim, acredito que é muito falta de conhecimento também, né? Porque o brasileiro sempre está acostumado com poupança e imóvel. E banco. E banco, né? E financiamento. E financiamento. Então, assim, quando a gente vai falar de uma estrutura diferente, fundo de investimento, direitos creditórios, às vezes a pessoa nunca nem ouviu falar disso. Mas existe... é real e tem crescido muito nos últimos anos, né? E tem crescido, assim, de forma exponencial, né? Porque o empresário que compara, né? Ele adere, não tem a menor dúvida, né? Porque ele faz a comparação dele, opa, peraí, tá ficando uma fortuna, uma pequena fortuna aqui em cima da mesa,
vamos escutar como é que é isso daqui, como é que eu faço, o que precisa ser feito, né? E quais são os pré-requisitos para isso aqui caminhar. E a gente tem a capacidade de fazer essa estruturação, sabe, Lu? Na Cerrado, a gente consegue estruturar isso daí para o cliente que tiver esse interesse, né? Acho que o grande objetivo nosso hoje aí é aumentar a nossa carteira desse modelo de FDIC, né? Com o desejo aí de atender o empresário desse setor, desses setores, né? E dessa forma aí ele parar de deixar dinheiro em cima da mesa, porque é recorrente, né? Esse tipo de queixa, esse tipo de mapeamento. E eu entendo que quando o cara ele é bem assessorado e quando é bem vendido esse produto aqui, a cadeia como um todo só tem a ganhar. Imediatamente eu não consigo identificar uma fragilidade nesse segmento, nesse setor, né? É muito questão ali do bater na porta mesmo do cara e explanar para ele ali quais são os benefícios, né? Bacana. Vocês estão falando sobre questões tributárias, né? Sim. Que benefícios tributários existem nessa operação? Tá, então assim, primeiro, no empréstimo bancário existe o IOF. Aqui não tem IOF. Então, assim, é o primeiro ganho tributário. Pode parecer pouco, mas sobre um montante grande e ao longo de muitos anos é muito dinheiro que é deixado. Então, assim, vem mudando todo dia ainda, né? A alíquota vem mudando com frequência. Tentaram colocar no FDIC, aí voltaram atrás, enfim. Mas hoje não tem. Hoje, na operação de FDIC, não tem IOF, né? E eu acho que um ponto aqui importantíssimo, que é algo que está muito em evidência, que é a nova reforma tributária. Essa frase aqui, a liquidação financeira vai gerar crédito tributário. Então, essa frase, a liquidação financeira irá gerar crédito tributário. Então, se há uma antecipação do pagamento daquela nota, vai antecipar a geração de crédito tributário. E considerando que o dinheiro tem valor no tempo, e eu estou recebendo um crédito tributário antes, eu estou tendo um ganho financeiro nessa ocasião. Então, assim, gerar crédito tributário com o pagamento e antecipando o pagamento por meio de um FDIC vai ser uma diferença, um ganho financeiro a mais, além de tudo aquilo que a gente já falou. Então, assim... Explique de uma forma que pessoas que não entendem sobre isso consigam entender. Então, vamos lá. Partindo dessa história Partindo da história da reforma tributária, o que vai acontecer agora nos próximos meses, é isso? O que vai acontecer nos próximos meses? Ano que vem é transição meses? E 27 é o vamos ver real. Uhum. Vamos lá. O sacado comprou do fornecedor A. Tá. E vai pagar daqui a 90 dias. Aquela nota, né? Vamos vincular a nota fiscal. Então, o fornecedor A vendeu para o sacado e aquela venda gerou uma nota. Aquela nota ela ia ser paga em 60, 30, 60, 90 dias. Para o sacado gerar crédito tributário daquela nota, hoje, na própria nota já é gerado esse crédito. Às vezes, não precisa pagar. Né? Tem entendimentos até que deixava de pagar, mas já gerava crédito. Agora não, isso acabou. Então, para gerar o crédito tributário daquela operação, daquela venda, tem que pagar, efetivamente pagar. Então, imagina que não tivesse um FDIC. Então, se o fornecedor vendeu para o sacado e vai pagar em 90 dias, o crédito tributário daquela nota sem um FDIC, só vai ser gerado daqui a 90 dias. Mas imagina que teve uma antecipação daquela nota para esse fornecedor. Ele vendeu, em D+2 ele recebeu. Para o sacado, aquele crédito vai ser gerado instantaneamente. Agora, imagina numa operação grande você tendo um crédito tributário sendo gerado 90, 60 dias antes. Né? Então, é isso. A antecipação feita pelo FDIC, daquela nota vai, como consequência, antecipar a geração de crédito tributário para aquele sacado. É isso. Porque o sacado iria pagar aquela venda em 90 dias. Agora, como o FDIC foi lá e antecipou, aquela geração de crédito vai ser no momento que o FDIC antecipou. Agora, imagina isso em grandes volumes, em grandes operações ao longo do tempo. E, assim, isso é só uma parte a mais, né? Fora todas as vantagens que a gente teve, né? Que a gente está falando. Tem empresa, Lu, que se não se atentar a isso, ela vai ter um estrangulamento do financeiro dela. Então, essa reforma tributária, né, ela vai ter um período de adaptação que é 26 e depois 27, onde
as empresas não que estão livres, né? Mas elas ganharam um período de aprendizado e elas vão entender, as que estão expostas muito a essa questão de crédito tributário, que tem várias fases na indústria até chegar às vendas e tal, importante elas se atentar, porque hoje o crédito é pela nota, né? Como o Taborda falou, e aí, às vezes, você ficava inadimplido aqui, mas você estava com um crédito tributário que faria você diminuir teu preço, custo de preço, então tua margem aumenta, né? Hoje em dia, agora, com a reforma, efetivamente em 2027, o precisar da liquidação financeira, ela pode queimar um capital de giro que a empresa não tem. Porque ela tem que antecipar a liquidação para conseguir gerar aquele crédito para poder vender com margem. Muitas das vezes acontece assim. Então, é importante aí todo mundo ficar atento, pessoal, se aproximar aí dos eventos de contabilidade, dos conselhos regionais da sua cidade, porque vai ter um baque aí. É importante todo mundo estar bem atento, porque senão pode ser pego desprevenido. Agora, a gente está falando de FDIC, queria trazer um ponto para vocês, porque a gente está falando só as coisas boas, né? Queria que vocês explicitassem um pouco a questão de custo, né? Porque a gente estava falando na questão do porte, hoje a gente já fez algumas contas na Cerrado que um FDIC de 10 milhões ele não passa, em termos do custo dele, né? Aí a gente está falando que, de repente, uma empresa de 100 milhões para montar um FDIC de 10 não passa. Como que vocês veem isso hoje? Passa ou não passa? Na Cerrado, a gente tem identificado... Qual é o preço? Qual o custo? A gente tem identificado no nosso mapa, pelo menos no nosso mapa mental, assim, né? A gente tem uma faixa de corte ali de um fundo mínimo de 30 milhões ali para, vamos dizer assim, empatar os custos, né? Porque você imagina que montar um fundo de 10 e um fundo de 30, eu preciso pagar o mesmo distribuidor, preciso pagar o mesmo agente, eu preciso pagar o mesmo administrador, preciso pagar o mesmo gestor, preciso... tem um custo fixo muito semelhante ali, né? Então, uma faixa de corte ali para empatar os custos é em torno de 30 milhões, né? Todo fundo, né, ele tem uma taxa de gestão e uma taxa de administração, né, que é cobrado lá dos seus investidores. E o FDIC também é um fundo de investimento e não é diferente, né? Então, o preço médio de mercado aí é entre 1,5% e 2,5%, né? Cobrado do investidor. Mas mesmo colocando isso tudo aí na ponta do lápis, mesmo colocando essa despesa na ponta do lápis aí, ainda assim é um produto muito atrativo aos olhos do investidor, aos olhos do próprio gestor aqui também, aos olhos do fornecedor, aos olhos do cedente, aos olhos do sacado, né? Então, de fato, isso existe, né? Não tem como ser diferente, até porque a nossa atividade de mercado é essa, né? Mas, complementando o que o Samuel traz aí, né? Eu acho que a faixa de corte ali, Samuel, é alguma coisa perto de 30 a 40 milhões para ser ali economicamente viável, né? Acho que menos de 30 milhões ali, o Conselho da Cerrado não permite estruturar um fundo dessa natureza, né? E mesmo considerando essas despesas aí, ainda assim consegue ser um produto atrativo. Agora, outro ponto aqui, continuando da questão tributária, que é bem interessante, é que o FDIC, ele é considerado uma entidade de investimento, né? Eu vou te falar o que é entidade de investimento, né? Existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional, 5.111, que ela define o que é fundo patrimonial ou entidade de investimento. Então, entidade de investimento é aquele fundo gerido por um gestor profissional que tem objetivo de gerar rentabilidade e não estar na mão... Ele não está na mão, vamos dizer, do administrador da empresa que institui o FDIC proprietário. É um fundo de investimento que tem o objetivo de gerar retorno, que tem uma gestão profissional. E qual que é a grande vantagem disso? A alíquota de imposto de renda, que é 15%, não tem come cotas e só paga no resgate. Então, a empresa, ao invés de pegar o dinheiro dela, investir lá dentro da empresa e pagando alíquotas muito mais altas, ela pegar esse dinheiro e investir por meio de um FDIC, ela está tendo esse diferimento fiscal, está tendo uma alíquota mais baixa e sem come cotas, né? Que faz ao longo do tempo, sim, parece que não, mas o come cotas, ele faz uma diferença de rentabilidade. É bem diferente eu pagar um imposto só no final, mesmo que seja o mesmo alíquota, mesmo valor, mas se eu vou pagando ao longo do tempo ou pagar só no final, vai gerar uma diferença de valor, e não é pouca. Então, o FDIC estruturado como entidade de investimento, ele tem
enorme vantagem. Então, a gente está falando do tributário, né? A ausência de IOF, né? Que ele tem. Essa questão da geração antecipada do crédito tributário com a nova reforma tributária, né? E o ponto de ser entidade de investimento, né? Ele sendo entidade de investimento, esse diferimento fiscal sem come-cota, 15% de alíquota, faz uma diferença muito grande, né? E ainda tem um ponto também, um quarto ponto tributário, que é o seguinte: esse deságio, para o cedente, se ele tiver no lucro real, ele abate da base de cálculo dele. Tudo bem que ele vai receber menos, né? Mas é um ganho relativo, mas é um ganho, né? Ele vai pegar esse deságio e vai abater da base de cálculo dele, né? Pagando menos imposto. Tudo bem que ele recebeu menos também, né? Mas, enfim, tem esse ponto. Mas só de IOF aí, você está falando aí de um piso de 0,38, né? Isso. Dá quase 3,4% ao ano aí. Então, só de IOF aí, você já está deixando uma baita grana na mesa aí, né? Se você recorre à concorrência, né? E aí, fazendo o gancho que o Mário falou, é um corte, né? De 30 milhões, isso assim, vamos dizer que é algo genérico, porque pode ser menos também, depende da taxa de desconto que é aplicada. Sim. Então, assim, depende da forma como o FDIC é estruturado, né? Enfim, assim, 30 milhões é um número... Confortável. Mas pode ser menos também, tá? Não quer dizer que tem que ser obrigatoriamente de 30 para cima. Depende de alguns fatores. O principal é a taxa de desconto que é aplicada. Eu digo assim, eu acho que seria quanto gira, né? Exato. Então, por exemplo, um fundo de 30 milhões pode ser menos, mas aí ele entra num recorde de quanto que gira e qual o preço, né? Quantas vezes ele faz essa Quantas operação? vezes também. Quanto gira, quantas vezes, então, assim, e o preço, né? Porque já tem FDIC de educacional 15 milhões que roda 3, 4% ao mês e que passa. Exato. Né? Então, porque exatamente roda isso. alto, né? Porque depende da taxa de desconto que é aplicada, da quantidade de vezes que roda. Então, assim, esse número especificamente, vamos dizer assim, via de regra 30, mas pode ser menos também. Não precisa ser amarrado 30 milhões, pode ser menos. 15. É uma boa referência. É um número, vamos dizer assim, uma baliza, né? É uma Uma baliza. Eu sou um atacadista, quero fazer um FDIC proprietário agora em 26. O que é necessário? Por onde eu começo? Como é que são os prazos? A primeira coisa é entender lá qual que é o tamanho do seu patrimônio disponível, né? O seu patrimônio disponível possivelmente vai ser ancorado neste fundo ali, até para custear as despesas as antecipações aos fornecedores, né? Identificado lá qual que é o tamanho do seu patrimônio, é necessário estudar uma taxa de juros aí, né? Uma taxa de deságio, né? Ou de ágio, melhor, da antecipação que você vai fazer aos seus fornecedores, né? Então, observe que você sai da condição de devedora da nota para agente de crédito, né? Isso é muito interessante porque você, de novo, né? Você corta essa atravessadora aí, né? Que são os bancos, né? E ocupa esse cenário aqui do mercado. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, né? É identificar qual que é o capital que você tem disponível para ser a própria investidora deste fundo, né? E, ao mesmo tempo, ali, o risco que você está tomando, se esse produto de fato foi entregue ou se esse serviço de fato foi prestado, né? Compreender ali quais são as taxas envolvidas, né? De gestão, de administração e de custodiante, que isso tudo é devido, né? Ao estruturar um fundo dessa natureza, e identificar ali quais os fornecedores que é importante para eles, principalmente, né? Fazer essa antecipação e a que preço, né? Você pode ter preço diferente, inclusive, né? A depender do score ali do seu fornecedor, você pode cobrar mais ou cobrar menos, né? E nessa jornada aqui, navegar com essa antecipação, beneficiando toda essa cadeia, né? Eu acho que um ponto interessante foi o que o Samuel falou no início, é um número para saber mais aproximadamente o quanto que vai ser antecipado. Então, esse número é o seguinte: você vai pegar o seu faturamento anual, considerar 10%. Via de regra, é o volume de antecipação.
Só que esse 10% não vai ser hoje, vai ser um processo contínuo, porque vai ter implantação de sistema, vai ser uma educação do seu fornecedor, enfim. Então, uma conta que tem que ser feita é essa. Seu faturamento bruto não é quanto? X. Via de regra, em 7 ou 8 meses, você vai atingir 10% de antecipação, né? Porque tem esse trabalho de... Vamos pensar num faturamento de 500 milhões, tá, Borda? Para trazer um exemplo clássico para o 50 milhões. Aí. Então, um faturamento bruto de 500 milhões... 50 milhões. 50 milhões, mas não é 50 milhões agora. É 50 milhões, vou botar assim... Constituído no fundo. No ano, né? No ano. Mas é no ano. No ano. Porque ele vai subindo. Só que ele vai subindo, porque imagina assim, de forma prática, a gente vai implantar o sistema, vai fazer tudo isso que a gente já tem, vai ter o educacional do fornecedor. Então, isso vai demandar um prazo, porque assim, na hora que ele perceber que aquilo está funcionando e é bom, porque o negócio é muito dinâmico, ele não, é tudo via sistema, igual eu falei. Ele vai entrar numa tela, vai escolher a nota que ele quer antecipar, já vai ter a taxa de desconto, os critérios de elegibilidade, vai clicar, antecipar, o dinheiro e isso D mais um caiu na conta. De novo, né? Isso então, tudo é de graça, né? Isso tudo o sistema é de graça. Né? O sistema. Sim. Aí vai ter uma organização aqui absurda nesses contas a pagar, né? E é isso. Então, assim, um ponto que é muito importante é a taxa de desconto que vai ser aplicada. A taxa de desconto que vai ser aplicada na nota. O que é essa taxa de desconto? Falando para o investidor aqui. Tem uma venda de 100 mil, um exemplo. Eu vou antecipar isso se eu considerar uma taxa de desconto de 2%, eu vou pagar de forma antecipada 98%. Mas se eu considerar uma taxa de 3%, eu vou pagar 97%. Então, assim, essa taxa de desconto vai depender do setor, do segmento, do fornecedor. Não precisa ser a mesma para cada um. E cada fornecedor vai ter uma taxa de desconto diferente. Então, assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, primeiro ponto, entender o seu faturamento, ficar claro que 10% daquele faturamento vai ser atingido, vou botar aqui ao longo de 8, 9 meses. A taxa de desconto que vai ser aplicada, porque isso muda tudo, inclusive no tamanho do FDIC, porque se eu aplico uma taxa de desconto de 2% é uma coisa, mas se eu aplico uma de 2,5% muda muito. Então muda tudo, porque 2,5% sobre um montante de milhões é muita coisa. Então, às vezes, um FDIC mais baixo ele se paga, porque vai depender muito da taxa de desconto que eu estou aplicando. Entendi. E essa taxa de desconto, ela varia muito. Ela varia muito, porque vai depender do segmento que atua, do porte do fornecedor, do relacionamento que ele tem com o banco, porque... Enfim, vou dar um exemplo. Do prazo também, né? Um fornecedor pequeno que não tem crédito, tem nada, ele vai lá no banco, pega um capital de giro 4%, 5%, se você oferecer 3% para ele, vai estar ótimo. Claro. E é uma excelente taxa para o FDIC, né? Claro. Então, se eu tenho um fornecedor que é muito mais capitalizado, que ele tem um relacionamento muito melhor com o banco, a taxa dele já é baixa no banco, vamos dizer, 2%, 3%. Então, para isso, vai ser uma taxa diferente, né? E do outro lado, então, a média ponderada dessas taxa de desconto, né? Que vai fazer muita diferença, né? Porque do outro lado você tem lá os grandes fornecedores, né? Você tem fornecedor lá, representantes comerciais que representam multimarcas, né? Então, esse cara aí você vai ter que tratar ele com uma precificação mais confortável, porque também o próprio banco lá vai estar concorrendo em pé de igualdade e muitas vezes ele vai estar oferecendo uma taxa competitiva também, né? A gente está aqui operando como agente de crédito, mas a gente também está atento ao mercado. Quanto é que esse cara aqui consegue no banco dele, ou quanto é que esse cara aqui consegue na praça, a gente tem que oferecer uma taxa de desconto competitiva. Isso é fundamental. Porque senão ele corre, não, né? Sem olhar para o que está acontecendo. E por isso que é a conta do 10, né? Porque já tem fornecedor que está com isso resolvido. Ele não vai aderir. Não vai ser todo mundo. Então, vai ser a conta que faz e que paga tudo, 10%. Mas pode ser que chegue o rol de possível antecipação seja 15, 20? Pode. Mas o número que passe, que faz sentido, já é 10. O que vier acima já fica bom. Queria ver, e em termos de performance, o que eles têm entregue, os FDICs proprietários, quais taxas, né? A gente hoje está vivendo aí 15% ainda de Selic, muitos créditos privados pagando CDI mais alguma coisa, né? Qual está sendo a média? Eu tenho um colega que recentemente estruturou não sei se eu posso falar o nome do mercado, vou falar, não, vai. Mas estruturou para uma grande rede recentemente, né? Está ativo, está operacional, né? Ele está oferecendo ali algo em torno de 2,5% ali para o investidor. CDI mais 2. CDI mais 2, né? Então, eu acredito que é uma boa performance, é algo bem convidativo aí, né? É considerado aí a mitigação de risco e considerado aí o setor que ele está envolvido,
eu acho que é uma boa performance. Eu acho que, obviamente, que alguns papéis vão te oferecer algo semelhante a isso daí, né? Mas tem notícia, Taborda, de outro que está estruturado, que está pagando melhor que esse do... Agora, falando um pouco em termos de percentual do CDI, na média entre 120% e 130% do CDI. É um excelente número. Né? E para um investidor que é mais metódico, que gosta de formas, tem o índice de Sharpe. Índice de Sharpe é o retorno ajustado ao risco. Né? É uma formulazinha que é o retorno menos a taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão. Isso é o índice de Sharpe. Os investidores gostam muito de analisar isso, porque assim, eu posso ter uma rentabilidade muito alta, mas como que essa rentabilidade é subindo 100% e caindo 100% no outro dia, subindo 200% e caindo 300% no outro dia? Não. O FDIC, ele se assemelha muito a uma rentabilidade de renda fixa. Óbvio que existe o risco de crédito, né? Mas existem os critérios de elegibilidade daquelas antecipações que mitigam o risco de crédito. Né? Mas, então, assim, a volatilidade do FDIC é muito baixa, com o retorno que ele apresenta. Então, quando a gente faz essa conta do índice de Sharpe, eu digo que no mercado brasileiro é difícil ter algum produto para bater esse... por isso que ele é 130, confundido 40, com renda fixa. Por isso que ele é confundido com renda fixa. Ele Então, assim, é anunciado também, muitas vezes, ele é comercializado como renda fixa. Como renda né? fixa. Embora não seja, né? Mas muitas vezes ele porque ele traz esse estrutura própria, né? Ele tem uma estrutura própria. Mas ele traz também esse subentendimento do brasileiro que é renda fixa, né? Então, assim, a renda fixa, ainda mais com a Selic de agora, Claro. é renda fixa, assim. Não tem por que você tomar risco na bolsa, sendo que você tem 15% ao ano no ativo livre de risco. Né? Então, só a título de comparação, para o investidor que vai pegar 120% a 130% de CDI, sabe onde que ele vai pegar? Ele vai pegar num CDB de algo provavelmente muito arriscado. E num FDIC que eu tenho altamente pulverizado. Né? Com vários fornecedores. Então, assim, o que você prefere? Pegar 120%. Porque se você entrar em qualquer plataforma, vou pegar lá 120% a 130% de CDI, você vai pegar um CDB de algo bem arriscado. De uma entidade apenas. E dentro de um FDIC, não, você vai estar altamente diluído. Você vai estar altamente diluído por vários fornecedores, na vertente de risco cedente, risco sacado. Né? E lembrando, essa rentabilidade... sem come cotas, 15% imposto só no diferimento. Porque o podcast hoje é de FDIC proprietário, né? Então, esse dinheiro vai voltar para o bolso do sócio. Então, assim, olha só. Você está falando de uma rentabilidade de 120% a 130% do CDI com todas essas vantagens tributárias para o investidor. E, além disso, você está ganhando na cadeia. Ou seja, você tá... Imagina eu como sócio. Então, vamos pensar assim, eu sou sócio. Tenho uma empresa, eu tenho dinheiro. Ué, por que eu vou botar o meu dinheiro num CDB para ganhar 120%, 130% de CDI de um banco de algo arriscado? Se eu posso investir 120%, ganhar 120%, 130% com algo muito mais seguro para fomentar meu próprio negócio, ou seja, eu estou ganhando duplamente. O investidor conservador vai te falar que não existe amparo de FGC, por exemplo. Né? É um argumento que o cara vai trazer, porque nenhum fundo de investimento, ele é amparado. E, recentemente, na nossa história financeira, aí, a gente... viu um socorro necessário ao FGC, né? Mas a gente acredita que quando ele é criado e constituído ali de forma muito sólida, né? E de forma com boas análises de crédito, com boas análises técnicas, né? Com uma boa análise jurídica e com toda a roupagem CVM ali que um produto desse exige ali, né? A gente vem mitigando o risco também do investidor, né? Então, é uma responsabilidade que a gente se dá, assim, né? se acolhe, né? Dessa responsabilidade de trazer essa segurança para os investidores, né? Para os tomadores disso daí também, porque existe o risco cedente, como o Taborda trouxe, e o risco sacado, como o Taborda trouxe aí, né? Mas eu trazendo um contraponto que você está falando aí, a razão que ele pode querer argumentar, esse seria um ponto, né, Taborda? Não é amparado pelo FGC, né? Sim, mas, igual eu falei, isso é mitigado como? Pela diversificação. Claro. Pela pulverização, pela diversificação e pela análise dos créditos que vão entrar ali. Também é o FDIC da própria própria empresa. Então, assim, eu ele tem um controle quase que absoluto então, assim, sobre tudo que está acontecendo. Se ele errar, foi ele mesmo que errou. Exato. Então, assim, enfim...
E aí um ponto interessante é algo que às vezes eu percebo que as pessoas ficam um pouco temerárias com algumas denominações. Então, quando a gente fala risco sacado, esse nome risco, nossa, parece que já verdade, dá medo. é verdade. Então, assim, você fala risco sacado, já dá medo. Então, assim, isso é um negócio de falar. Não quero. Não, risco sacado, não. Dá medo. Então, eu gosto de chamar assim, FDIC fornecedor, FDIC proprietário, que é algo mais suave, entendeu? Porque esse nome risco sacado, a pessoa no subconsciente dá medo. Fica com medo. Não é. Então, assim, eu acho mais fácil chamar FDIC fornecedor, FDIC proprietário, algo do tipo. Ou né? só sacado, né? Ou só sacado, né? Esse nome, é porque assim, FDIC parece sacado. que não, mas tem alguns, ainda mais para o investidor brasileiro que tradicionalmente ele é conservador, gosta da renda fixa, de imóvel, você falar risco sacado, ele vai sair correndo. Claro. Entendeu? Porque assusta um pouco mesmo, né? Verdade. E assim, a gente estava, igual eu falei no início, né? Tem dois pontos ali do FDIC, né? Tem o FDIC, as duas vertentes, né? A vertente do risco sacado e a vertente do risco cedente. E a gente não falou do risco cedente aqui, né? É o que eu vou falar agora. Então, assim, essa empresa, o que institui o FDIC próprio, o sócio dela, ou o dinheiro da própria empresa, ela compra, mas ela também vende. Então, quando a gente fala tudo isso que a gente falou aqui, a gente está falando quando ela está comprando de fornecedor, fortalecendo a cadeia dela, diminuindo os juros do fornecedor, ele consegue melhor barganha, estrutura o portal de contas a pagar. Só que essa empresa, ela vende também. E muitas vezes vende a prazo também. E muitas vezes ela vende a prazo. Então, ela quer antecipar as duplicatas dela, né? Então, assim, nessa antecipação de duplicata tem algo muito interessante que surgiu agora, que é a duplicata escritural, né? Que é algo altamente moderno, que assim, é uma revolução eu digo assim, de tecnologia, de eficiência e segurança jurídica. Porque a duplicata é um título de crédito antigo, não me recordo o ano exato, mas ele é antigo, acho que da década de 80, mais ou menos. Quase que em desuso, né? Praticamente desuso, porque ela é cartular, né? Então, assim, perdeu um pouco vamos dizer assim, do uso. Para não dizer praticamente, analógica. né? Analógico. Então, Analógica, assim, analógico, entendeu? termo. Então, utilizaram outras formas, né? De servir de laço, como aquela venda. Não era mais... É o quê? A nota junto com... Cheque predatado, tá bom? É um cheque predatado. Né? Então, assim, a duplicata, ela perdeu vamos dizer assim, o uso dela. E a duplicata veio justamente para resgatar isso. E o principal, trazer segurança jurídica. Porque aquela duplicata fria que a pessoa ia lá e descontava em vários bancos e a mesma duplicata era descontada várias vezes, acabou. Porque hoje, com a duplicata escritural, ela é registrada na B3, na SERC. Existe um registro de todas as transações. Tem uma custódia ali no meio tem do uma caminho. custódia. E, novamente, igual eu estou falando aqui é tudo eletrônico, é tudo tecnológico. E a duplicata escritural, ela entra para deixar esse sistema muito mais robusto. Aliás, né? O mercado ele se modernizou de forma muito robusta nesse sentido. O sistema financeiro brasileiro ele é muito moderno nesse sentido, né? Em bloquear alguns tipos de tentativa de fraude, propriamente dito, contra o sistema financeiro nacional, né? Então, isso que o Taborda está trazendo aqui, só um breve comentário, né? Da duplicata estrutural, onde ela tem ali uma casa de custódia, onde faz a anotação que aquele título já foi antecipado, ou que ele já foi liquidado, né? Você tinha algo semelhante aí, por exemplo, no crédito consignado, onde o servidor ele fazia o crédito consignado do banco A, no banco C e no banco D com a mesma folha de pagamento, né? No mesmo dia ele visitava 3, 4 bancos e só tinha uma margem ali, né? Enfim, então hoje a modernização tecnológica ela veio muito forte, né, no Brasil aí. O nosso sistema financeiro ele é muito robusto. E quando eu falo sistema financeiro, não estou falando só de bancos, tá? Estou falando também das assets, estou falando das gestoras, das administradoras que compõem esse sistema todo aí, né? E somos uma referência mundial aí na modernização e na mitigação de risco, nesse sentido aí de tentativa de fraude ao sistema financeiro, né? Somos muito bem-sucedidos nesse setor. Vai aumentar a segurança, Lu, que a Taborda traz, e vai, para você ver, hoje, duplicata escritural movimenta cerca de 80 bi, nem 100 bi, hoje.
Sim, de papel, analógico. sim. Com todo esse movimento, o Banco Central ele espera que chegue a 14 tri. Uau, Jesus. Em quanto tempo, Samuel? Tem o dado? Pô, não me recordo o tempo, mas o mercado vai vir para esse montante. E do jeito que está a resolução e do jeito que está sendo construída, ele vai não ter fraude, né? Essa questão que o Mário traz impressionantemente, em 2024, vamos dizer, ano passado, ainda acontece. Só que com a duplicata escritural. O do consignado já Já ter uns 10 resolveram. anos aí, Sim. talvez. Não, mas já resolveram, né? É. Na duplicata escritural, como não tinha esse sistema unificado ou central depositária, ia lá num banco A, depois ia no banco B e fazia a mesma antecipação. Então, era um ponto falho do sistema, né? E que agora está sendo resolvido. Mas por que exatamente isso ajudaria o FDIC em si, assim? Por que o FDIC se beneficia desse aumento na duplicata escritural? Qual que seria o fio? Não, primeiro é o tamanho do mercado, né? Observe lá, você tem um mercado de 800 bi de FDIC e um mercado de duplicata ali em torno de 80 bi, né? Então, uma coisa representa aproximadamente 10% desse mercado maior aqui. Então, é o primeiro benefício aí que eu vejo. Outra é que quando você traz essa segurança e essa roupagem tecnológica, né, e protetiva aí aos credores, né, você consegue melhorar o ambiente de negócio, né, melhoria do ambiente de crédito, melhoria da contratação e posterior precificação de juros a menor, onde você beneficia o bom tomador, né, e você afasta aquele, em bom português, aquele picareta, né? Então, acho que o primeiro benefício é isso aí, né, Taborda? Se tivesse que falar em duas palavras, eu falaria, primeiro, segurança jurídica e agilidade, né? E a consequência disso, diminuição do spread de banco, Claro. de juros, né? Melhoria do ambiente Então, de negócio, né? em duas palavras, segurança jurídica e Tudo agilidade, que a consequência é o quê? Que é o principal, né? Menos juros rodando e, enfim, mais dinheiro no bolso do investidor e é isso. Dinheiro mais barato. Dinheiro mais barato, exato. É o ambiente de Pela crédito. segurança jurídica Claro, e agilidade, claro. né? E mais uma vez eu falo, tecnológico. O ambiente de crédito ele foi muito abutre, sabe, Lu? Ali nos últimos 20 anos, ele foi muito abutre no seguinte sentido, é quem consegue cobrar mais, né? E hoje, com toda essa novidade que vem se apresentando aí, o mercado financeiro como um todo, né? Vem hoje quem consegue oferecer o melhor serviço, ou quem consegue me oferecer menos preço ali, com menos desconto, o melhor negócio para o consumidor, né? Então, observo, assim, muito claro, né, uma melhoria do ambiente de negócio, uma facilidade de acessar o crédito, né, e prestigiar quem deve ser prestigiado, que é o bom tomador, né, o bom pagador ali, ele vai pagar menos mesmo, e merece pagar menos mesmo, né. Por muito tempo fomos famosos aí pelas maiores taxas de juros do mundo, né, e hoje a gente vem trabalhando nesse sentido aí de oferecer uma precificação de juros mais confortável para aquele tomador, e é uma realidade já, né? Quando você coloca concorrência distante dos grandes 5 players do mercado, né? Então, hoje a gente pode se destacar como uma concorrência dos grandes players do mercado, né? Então, nós que eu digo assim, fundos de investimento em direitos creditórios, você pode se colocar ali como um player importante, né, para aquele investidor e tomador atento, né, a estar usando essa ferramenta aqui em vez de recorrer ao mercado tradicional. E eu acho que um ponto interessante, né, se a gente parar para pensar que a concentração das gestoras, né, das assets no Brasil, bom percentual está em São Paulo, né? Só que tem um fenômeno que ocorre hoje no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, um termo chamado onças brasileiras. É analogia aos tigres asiáticos lá de 97. Mato Grosso, né? Espírito Santo. São Santa alguns Catarina, estados. Espírito Santo. eu acho. Eu não sei exatamente eu acho que a quantidade. Sul, eu acho que Não, é mas mais é o sul. centro-oeste, E não no é? centro-oeste tem. Eu sei que Goiás é um desses. Goiás, eu acho, e Mato Grosso também Mato parece Grosso. que é. Por que eu estou falando isso? A Cerrado, ela saiu, ela rompeu esse vamos dizer Esse elo assim, Rio-São Paulo, né? esse elo Rio-São Paulo, em vez de desbravar o centro-oeste. Então, assim, hoje a Cerrado tem um grande conhecimento de FDIC e aqui, estando dentro do estado de Goiás, Mato Grosso, nessa região que é considerada as onças brasileiras, tem muita empresa que tem capacidade de instituir um FDIC desse, né? Então, assim, eu vejo a Cerrado num futuro curto,
próximo como uma grande referência de FDIC aí desses estados das nossas brasileiras. Para sair desse eixo Rio-São Paulo, né? E desbravando o Brasil e estando aqui. Porque, assim, uma coisa é uma empresa aqui da região instituir um FDIC lá em São Paulo, no Rio. Outra coisa está aqui do lado, entendeu? Assim, eu acho que até a confiança, eu acho que até o contato físico, o de estar aqui, de estar vendo, e fazer parte do mesmo ecossistema, que é Centro-Oeste, que sair daquela mesmice. E que conhece a realidade. E que também, conhece a realidade da região, local. entendeu? Então, assim... Esse pioneirismo da Cerrado, que o Taborda traz, né? Ele é benéfico muito para a região mesmo, né? A região como um todo, ela vai se beneficiar pelo fato da gente estar instalado aqui, por conhecer a realidade do mercado, por entender as dores do mercado, para entender qual que é o ecossistema que esse mercado vem operando aqui. E a gente acredita que esse pioneirismo da Cerrado, ela vem ao encontro dessa necessidade aqui, desse setor, né? Então, o nosso desejo aí, até o nosso próprio nome, né? Cerrado Asset Gestão de Ativos, né? Ela vem muito inspirada pelo local geográfico onde estamos instalados, né? Orgulhosamente estamos sediados no Distrito Federal e para atender esse portfólio de empresas aí, com toda certeza vão ser todos muito bem atendidos, estão convidados a tomar um café conosco lá, vamos fazer negócio, estruturar o FDIC de vocês, vem para cá conhecer, estamos com um time quase completo aqui, vai ser um prazer enorme recebê-los aqui na nossa sede, estão convidados, viu? Excelente. Mas só para a gente finalizar, então, acho que a gente tem só mais um tempinho, e só queria que a gente comentasse sobre isso. Financia a economia real, né? Então, esse é um produto que ele não está tão correlacionado com o mercado financeiro em si, né? Mais que ele esteja com a roupagem de fundo, de investimento, ele não está nas mazelas lá do juro e tal. Qual é o preço assim, que se consegue imaginar que o fornecedor poderia ter de redução? Assim, acho que dá essa materialidade. E como vocês entendem que esse descorrelacionamento, né, e financiar a economia real pode ser um bom caminho aí para a própria gestora trilhar, porque aqui a gente está falando de Brasília, terceira região metropolitana do Brasil hoje, né? Então, só para a gente encaminhar para o final, como vocês veem essa questão da descorrelação, o preço e como que isso pode ser adentrado para mais empresas aqui de Brasília, por exemplo? Primeiro que a questão da descorrelação do mercado financeiro tradicional, eu acho que, pensando sob a ótica do investidor, isso gera uma diversificação da carteira dele, né? Então, assim, segundo ponto, não sei se foi com relação a isso, a questão do que você perguntou da descorrelação sob a ótica do investidor. Né? Financeiro, né? Descorrelação do financeiro com a economia real, né? Então, assim, dentro da teoria de Markowitz, lá né, a nossa carteira de investimento ela tem que ser montada com ativos descorrelacionados. Para quê? O que é a correlação? Não adianta eu ter vários ativos se um sobe, o outro sobe. Né? Então, quando a gente está falando de um FDIC, a gente está falando de economia real, que não tem obrigatoriamente correlação com o mercado de bolsa, por exemplo, com o Ibovespa. Então, assim, a bolsa caiu e o FDIC está aqui. Então, a correlação não tem correlação. Então, assim, sob a ótica do investidor, ter ser economia real e não ter correlação com o mercado financeiro propriamente dito é fundamental na montagem de uma carteira de investimento, assim, fundamental. Né? Dentro da própria teoria do portfólio lá de Markowitz, ele fala isso. Ter ativos, quanto mais ativos descorrelacionados eu tiver, mais segura vai ser minha carteira. Né? E o segundo ponto que você falou, quanto é o percentual de redução do... Não, é o preço que, por exemplo, um fornecedor poderia ter acesso ao FDIC. Quais os números que vocês estão trabalhando? Você diz o sacado, quanto que custaria ele estruturar um FDIC próprio? Quanto por cento ao mês o fornecedor pagaria de pro taxa? FDIC? Daria... Vocês falam muito de redução, mas qual que seria a redução? Ele seria de 4 para 2, 3 para 2? Chuta. Assim, igual a gente falou... Que o banco hoje ele vai operar em 3,5 a 4,5. Os bancos vão estar operando. Acho que a gente consegue operar aí... A gente não, né? O FDIC vai conseguir operar aí... Vamos chutar aqui... Entre 1,65 e 2,65, acho que é uma boa métrica aí para ponto de comparação, para fim de comparação. Claro que vai variar um pouquinho de cliente para cliente, né? Mas como trazendo aí retratando em números, talvez seja algo perto disso daí.
Mas, aproveitando o ensejo aqui, Samuel, tem o negócio no YouTube lá, né? O Faria Limer, né? O cara que... ele retrata ali com uma certa chacota, né? Então, eu acho que o paranaense, o gaúcho, né? o goiano e tal, ele fica tentado a se relacionar conosco por estarmos inseridos no mesmo ecossistema, pelo próprio nome que a gente carrega, pelo mesmo orgulho da região que nós temos, né? Então, eu acho que um outro diferencial daí também é o próprio bairrismo, né? Então, deixando um pouco o Faria Limer de escanteio, né? E operando aí com nossa região, com as onças brasileiras, eu acho que é um mercado muito crescente. Obviamente tem espaço para todo mundo e com toda certeza a liderança que existe hoje pelos Faria Limers não vai mudar com brevidade, mas a gente quer competir nesse mercado aí com um bom nível de igualdade e com um bom nível de governança, que eu acho que é o que a gente sabe fazer muito bem. E para deixar claro aqui, né, eu acho que uma conversa, quem assistiu esse podcast, acho que conseguiu entender e quiser aprofundar um pouco mais, estamos totalmente abertos para receber e deixar... claro aqui que a gente, toda essa estrutura já está pronta, a gente já tem essa estrutura totalmente definida, totalmente desenhada. E eu acho que vale uma próxima conversa para a gente entender a realidade de cada um, né? Porque, assim, o podcast a gente está falando aqui para vários, né? Então, a gente tem que... se quem está assistindo aqui achou que faz sentido, enfim, que... Provavelmente, com certeza faz sentido, mas assim, se você está assistindo aqui e achou que fez sentido tudo isso que a gente falou, eu acho que é válido entrar em contato lá com a Cerrado, para a gente agendar uma conversa. www.cerradoasset.com.br. Vai encontrar o link lá, fale conosco. Fale conosco, a gente fica aqui localizado aqui no Venâncio, no Shopping Venâncio, e estamos totalmente abertos aqui para marcar uma próxima conversa e fechar esse FDIC. E quem sabe num próximo podcast aqui a gente não traz um convidado que aderiu ao serviço, né? Para ele poder falar da performance, do que ele se sentiu de benefício. Exato. E explanar aí do próprio empreendedor, né? Qual é o benefício que ele sentiu. Então, já vamos aqui tentar desenhar isso, né, Lu? Trazer para cá um cliente, né? que opera assim, dessa forma aí. Que é algo bom, não há dúvida. Não há dúvida, assim, não há dúvida. O que existe é desconhecimento. Mas, assim, o que é bom assim, não tem dúvida disso. O que existe é um pouco do medo e do desconhecimento. E o medo, ele é gerado pelo desconhecimento, né? O medo vem do desconhecimento. Mas a partir do momento que a pessoa conhece a gente, vai conversar e conhece como funciona, ela acaba perdendo esse medo, né? E aumenta, né? Enfim... Igual a gente falou, não precisa, para começar, ser algo muito grande. Dá para a gente fazer conta, começar com o mínimo viável, o mínimo possível, o MVP, né? Claro, fazer um MVP de FDIC, fazer um MVP do FDIC para perder esse medo, né? Porque a pessoa tem que perder o medo, assim, é só isso. Porque, assim, que é bom, não há dúvida. É só perder o medo, né? E o medo vem do desconhecimento. Muito bem. Acho que é isso. Maravilha, gente. Beleza, obrigado aí a participação de vocês. Lu, obrigado. A gente está encaminhando para o encerramento. Agradecer o Taborda, agradecer o Mário, agradecer a Lu. Foi enriquecedor. Acho que a gente, como Cerrado, realmente é um produto que a gente aposta muito, né? Para o ano que vem. Certeza. Estamos fazendo um trabalho aí junto com alguns clientes já, estudando. Importante dizer que é um produto personalíssimo. Então, ele não é um produto massificado, ele é criado para as nuances de cada empresa, de cada setor também. Cada setor, cada PJ. Então, deixar o recado, que os meninos já colocaram aí, a nossa rede social. Agradecer vocês. Obrigado, Lu. E a gente encerra por aqui. Obrigado. Tomara que tenham gostado. Tchau, tchau. Um grande abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Aguardando vocês na Cerrado lá, para marcar a próxima conversa.